Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos refletir hoje de manhã num assunto que é fundamental na vida cristã. Sem isso não existe vida cristã, não existe relacionamento com Deus. Há certas coisas que são como tirar fruto de uma árvore. Uma árvore produz fruto azedo, uma laranjeira produz fruto azedo. Você pode ir tirando os frutos, tira ali, mas nunca vai parar. Sempre, na época certa, ele vai dar aquele mesmo tipo de fruto. E Deus não trabalha dessa forma com o ser humano. Deus vai na raiz. João Batista disse que o machado está posto à raiz da árvore. Deus sempre trata com as questões fundamentais. Uma vez que são tratadas essas coisas fundamentais, o restante aparece pela graça de Deus. Não é uma coisa automática. Na vida cristã não existe nada automático. Já ouvi algumas pessoas dizerem, não, mas se você fizer isso, automaticamente vai dar aquilo. Isso é típico da pessoa que não crê em Deus, que as coisas são automáticas, né? Deus não está nem envolvido na coisa, né? Mesmo que saia da boca de um cristão, se ele diz que as coisas são automáticas, ele está desconsiderando a intervenção soberana de Deus. Quando o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele já começa dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus fala do humilde de espírito, ele está se referindo, por assim dizer, àquele mendigo que havia lá em Jerusalém, que ele sabia que não tinha nada, ele precisava de ajuda, precisava de socorro, só que esse humilde não era só o necessitado fisicamente. Quando Jesus diz humilde de espírito, é aquele que tenha essa atitude interior para com Deus, que tem uma visão apropriada de si mesmo diante de Deus. Agora, isso é uma coisa que, por natureza, nenhum ser humano tem. Nós nascemos todos achando que somos bons, achamos, não tão bons, mas somos bons, ainda resta alguma coisa. Temos uma boa opinião a nosso respeito. Basta que alguém cutuque, que alguém passe na nossa frente, no trânsito, basta que alguém me chame de um nome que eu não gosto, já surge dentro de mim, não, eu não sou assim. Um certo pastor, que já é falecido, ele estava de carona com um irmão, e o irmão parou era uma via de mão única, ele parou do lado esquerdo e o pastor abriu a porta para sair, e ele não teve o cuidado de olhar se vinha alguém atrás. Ele abriu, saiu, e a pessoa de trás deu uma freada e começou a xingá-lo. Xingou de tudo quanto era nome, destratou o pastor, né? O pastor escutou aquilo e tal. Aí o homem foi embora. Aí ele entrou de novo no carro e ele disse, olha, esse sujeito me conhece. Esse irmão já tinha sido tratado por Deus, né? Que ele era um homem santo, né? A gente sabe que esse irmão era um homem temente a Deus, mas ele reconheceu, olha, esse aí me conhece, esse sabe quem de fato eu sou. Às vezes um conceito como esse, da humildade, que é fundamental na vida cristã, os conceitos eles ficam um pouco mais claros quando a gente vê isso aplicado na vida de alguém.
E nós vamos olhar hoje de manhã a vida de dois homens, um que tinha um conceito adequado de si e o outro não. O pastor Flávio leu o texto lá do fariseu e do publicano, e na verdade esse não é esse texto que nós vamos tratar, mas o fariseu, ele tinha um conceito de si mesmo, ele se achava justo, ele se considerava justo. Não há ninguém justo, a palavra de Deus diz claramente que não há nenhum justo sequer. E ele tinha então uma impressão dele mesmo que era muito boa, ele achava que isso aí era realidade, estava se iludindo, e o publicano, ele tinha um conceito de si que era péssimo, que se você for falar no mundo, isso é ruim, ninguém pode falar mal de si mesmo. Olha dentro de você, tem potencial, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo, né? Essa ilusão, esse é o incentivo do mundo. E se você ficar pensando negativamente, você não progride. E está certo, há um equilíbrio entre se ver o potencial que nós temos, os dons, os talentos que Deus nos deu, mas reconhecer, levar Deus em consideração, né? E me ver como de fato eu sou. A primeira pessoa que nós vamos ver está lá no segundo livro dos Reis, é o caso de Naamã, segundo os Reis, capítulo 5. Nós vamos ler um trecho desse texto, mas em suma foi isso. Naamã era um oficial do exército da Síria, era um homem muito bem sucedido, e a Escritura diz que o Senhor, através dele, havia dado muitas vitórias para a Síria. Esse homem era famoso, era um estrategista, muito bem sucedido, mas havia um detalhe, ele era leproso. Ele tinha uma doença incurável e fatal. E ele, numa das investidas da Síria contra Israel, eles levaram uma menininha para a Síria. E essa menininha ela passou a ser criada na casa de Naamã. Ela servia ali, fazia as tarefas de uma criadinha. E ela disse para a esposa de Naamã, ela viu que Naamã tinha esse problema de saúde, ela disse, olha, se Naamã fosse para Israel, o profeta de Deus o curaria. E Naamã, aquilo criou uma esperança dentro dele muito grande. E ele foi falar com o rei da Síria. O rei da Síria falou, vamos atrás. Nós vamos fazer tudo para você ser curado. E o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel, dizendo, olha, assim que você receber essa carta, fica sabendo que eu quero que você cure Naamã. E o rei de Israel, quando recebeu essa carta, entrou em pânico. Ele falou, mas o que é isso? O que ele está querendo? Ele está querendo zombar de mim? É um pretexto para romper relação com Israel? Porque eu não posso fazer nada. O próprio rei de Israel tinha medo da lepra. O que ele ia fazer? Mas isso chegou nos ouvidos de Eliseu, o profeta de Deus. E Eliseu disse, manda ele para mim, ele vai ver que existe um Deus em Israel. Não sou eu, mas é Deus que vai operar. Uma maravilha. Aí Naamã, com a comitiva dele, foi até a casa de Eliseu, mas Eliseu não saiu da casa. Ele mandou um criado dele dar as instruções para Naamã. Ele disse, olha, Naamã, mergulha 7 vezes no rio Jordão e você vai ser curado. Imediatamente Naamã ficou, não sei se ficou vermelho o quê, mas ele ficou enfurecido. Ele falou, mas que é isso? Você acha que o
que eu sou o quê? Eu venho lá da Síria, eu sou general do exército da Síria, e ele me recebe dessa forma, nem vem em pessoa. Eu pensei que ele viria aqui para fora, faria uma grande demonstração e eu seria curado. Por que Naamã reagiu daquela forma? Porque ele tinha uma impressão errada de si mesmo. É o típico homem que está perdido. É aquele que pergunta, você sabe quem eu sou? Essa expressão é típica de quem não sabe quem é, não se vê da forma adequada. Ele era um homem inteligente, ele era um homem competente, bem-sucedido, ele era comandante do exército da Síria, mas ele era leproso. E não era só isso, o problema dele não era físico. A razão por que Eliseu não saiu pessoalmente ali, porque havia um problema muito maior, que Deus sabia que era o problema fundamental de Naamã, o orgulho dele. Ele se via como o fariseu se via, era orgulho, ele se considerava bom, ele se achava digno de honra e não, olha, ou as coisas acontecem do jeito que eu acho que são dignas comigo, ou nada feito. Eu vou voltar. Ele virou e ia voltar para a Síria. Ele falou, tem 2 rios lá na Síria que são melhores do que esse Jordãozinho aqui. Por que eu tenho que tomar banho aqui? E no verso 5, 9, aliás, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo da lepra. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, os 2 rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Ele virou e falou, embora, não quero saber nada disso. Ele não está me tratando da maneira como eu tenho que ser tratado. Essa é a atitude natural do pecador. Mas ele tinha bons conselheiros com ele. No verso 13, então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, uma expressão de respeito, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Eles o chamaram à razão, falaram, humilha-te. Ele não está te pedindo nada difícil. Ele não fez conforme a sua ideia, aquilo que você achou que deveria ser feito. No verso 14, então, Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Como é fácil arrepender-se do pecado, reconciliar-se com Deus. A gente diria, não, para esse não tem jeito. Esse cara orgulhoso aqui não tem jeito. Mas o Senhor Jesus, ele disse, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Esse é um texto que, entre parênteses, fica uma coisa subentendida. Aquele que se exalta será humilhado.
entre parênteses, por Deus. E aquele que se humilha será exaltado, entre parênteses, por Deus. É Deus quem faz isso. Ele humilha e ele exalta. Quando Naamã se elevou, quando ele se exaltou, ele foi humilhado. Porque é humilhante a pessoa não mandar, não vir em pessoa, só mandar um criado dizer, olha, faz isso, faz tal coisa. É humilhante. Para o homem natural, orgulhoso, isso é humilhante. Mas, quando Naamã se humilhou, Deus o exaltou, Deus o curou. Então, não é difícil. O que me impressiona é a simplicidade com que Deus refaz as coisas, como Ele torna novas as coisas. É rápido, é assim, é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós não estamos lidando com uma pessoa que, e agora, o que eu faço? Não, ele entrou por um caminho que agora não tem mais jeito. Quando a Divina e eu passamos uns meses em Sabará, na cidade coladinha com Belo Horizonte, a gente ia, na segunda-feira era o nosso dia de folga, então íamos passear em Belo Horizonte. A placa que nós mais gostávamos de ver era retorno. A gente errava muito o caminho, eu queria ir para tal e tal lugar, quando via já tinha passado da entrada, né? Então, cadê a próxima placa? Retorno. Isso foi para nós, foi um ensino sobre arrependimento. O arrependimento é uma grande bênção de Deus. O fato de que Deus não muda é uma grande bênção. É o que nos dá segurança, que nos dá aquele sossego de coração. O fato que Ele não muda, uma vez que Ele prometeu, Ele é fiel naquilo. Mas o arrependimento, a possibilidade de nós mudarmos, isso é uma grande bênção. Já imaginou se nós entrássemos no caminho errado e dali não pudéssemos sair? Existe o perigo de entrarmos num caminho assim, mas Deus nos oferece, hoje de manhã, nos oferece a oportunidade de voltar para Ele. E é simples. Quando o publicano ora, ele bate no peito e diz, Deus, tem misericórdia de mim. Jesus imediatamente diz, olha, esse desceu justificado. Que coisa, ele não teve que fazer nada, ele não teve que elaborar as coisas, esperar, entrar com requerimento, daqui a 15 dias vai ter uma resposta. Não, é imediato. A reconciliação com Deus é instantânea. E os efeitos dessa reconciliação é que nós, às vezes, não levamos em consideração o próprio Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que se manifestou em Cristo. Esse primeiro exemplo de um homem que se exaltou e foi humilhado por Deus, mas depois ele se humilhou e foi exaltado por Deus, nós vamos ver agora um segundo exemplo, em Lucas capítulo 7, onde nós vemos o relato da cura do servo de um centurião. E é interessante, à medida que nós formos lendo, são 10 versículos, à medida que formos lendo, o que me impressiona nesse texto é que parece que Jesus é só um coadjuvante aqui. Parece. O centro, a pessoa central é o centurião. Mas há uma razão por isso. Lucas 7, começando no versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, que era um oficial romano que tinha debaixo de si
tinha o comando sobre 100 soldados, né? Então, o servo de um centurião, a quem o centurião, muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com insistência, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Essa atitude do centurião, ele tinha uma visão certa a respeito dele mesmo. Os outros o viam como digno, tanto que eles disseram: Senhor, atende isso, vai curar o servo desse centurião, porque ele é digno. Ele já mostrou com as obras dele, com as ações dele, que ele ama o nosso povo. E ele edificou a própria sinagoga, ele financiou a sinagoga. Então ele está envolvido, ele tem um coração voltado para Deus. É interessante, nas Escrituras aparecem vários centuriões que se voltaram para Deus. Cornélio era um deles, o primeiro que ouviu o Evangelho, o primeiro gentil a quem foi pregado o Evangelho, quando Pedro pregou. O próprio centurião que estava ao pé da cruz, quando o Senhor Jesus expirou, ele disse: verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. E esse centurião aqui, de Cafarnaum, era um homem que, olha a ternura dele, ele amava o servo, um escravo dele. Ele tinha interesse, ele tinha cuidado com esse escravo. Quando ele ouviu que o Senhor Jesus estava ali na cidade, ele enviou alguns dos anciãos, alguns dos homens mais velhos dos judeus, para chamar Jesus, pedir ajuda para o Senhor Jesus. Então mostra como ele tinha amigos, ele era um homem acessível, era um homem que ele tinha consideração. Voltando ao texto que o pastor Flávio leu hoje de manhã, que quando Jesus dirige a parábola do fariseu e do publicano, ele tinha como alvo aqueles que se consideravam justos e, por causa disto, desprezavam os outros. Então, isso cria um afastamento das pessoas, essa atitude, esse enxergar-se de forma errada diante de Deus. Quanto mais uma pessoa se conhece de maneira autêntica, o conhecimento de si e o conhecimento de Deus, eles andam sempre juntos. Não quer dizer que o fato de eu me conhecer, que isso faça com que eu conheça a Deus.
Mas o contrário é verdade. Quanto mais eu conheço a Deus, e esse conhecimento é genuíno, é verdadeiro, mais eu me conheço, mais eu sei quem eu sou e mais eu percebo que eu preciso ficar no meu lugar, no que é o pó. Na verdade, é o pó. Com o centurião, os outros tinham uma boa opinião a respeito dele. Ele é digno. Mas quando Jesus vai, e aqui a gente vê a humildade do Senhor Jesus, ele sabe que por alguma razão o centurião não foi pessoalmente até lá. Na verdade, o centurião teria o direito de exigir que o Senhor Jesus fosse na casa dele. Na época, havia uma lei que um soldado romano podia exigir que um judeu levasse. Digamos, o soldado romano estava levando uma certa carga e ele podia exigir de um judeu que ele levasse por 1 milha essa carga. Por isso que Jesus disse, se alguém te obriga a andar com ele 1 milha, vai com ele 2. Então, Jesus sabia, alguma coisa esse homem tem de diferente. Ele não está mandando, ele está suplicando. E ele mandou esses judeus para conversarem comigo. Então, o Senhor Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo. E é isso que o centurião falou. Olha, ele disse, olha, Senhor, não se incomoda de vir na minha casa pessoalmente. Eu não acho que eu seja digno de receber o Senhor na minha casa. Não era conversa, não era aquela, Ele era sincero. As obras dele demonstraram que ele estava sendo sincero, a maneira de agir. E Jesus, o centurião diz, Senhor, não se incomode, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Por isso eu também não me considerei digno de ir pessoalmente. Eu pedi a algumas pessoas para irem conversar com o Senhor. E aí o centurião apresenta uma coisa que mostra a visão que ele tinha do Senhor Jesus. Ele diz, manda com uma palavra e o meu servo será curado. E o centurião tinha um discernimento dessa ordem, da autoridade do Senhor Jesus. Ele tinha em muito elevada consideração o Senhor Jesus, ele sabia do poder que ele tinha, não era necessário ele ir pessoalmente tocar no servo para orar por ele, mas com uma palavra ele poderia ordenar. Ele diz, eu sou sujeito a ordens também. Eu recebo ordens e eu tenho soldados debaixo das minhas ordens. Eu mando que um vá, ele vai, eu mando que venha, ele vem. Eu digo ao meu servo, ó, faz isto, ele faz. Então eu sei como a coisa funciona. E Jesus diz que Jesus vê a fé que esse homem tem. E sempre a fé, essa fé que descansa em Deus, ela dá glória a Deus, ela exalta o Senhor. Tanto que o Senhor Jesus volta-se para o povo que estava ali, porque a multidão foi junto, ele diz, olha, eu digo uma coisa para vocês, eu não vi fé deste tipo e desse tamanho em Israel, entre os judeus, que Cornélio não era judeu. Esse centurião não era judeu. Então o Senhor Jesus o honrou, ele se humilhou, ele disse, eu não sou digno. E não era papo furado, não era só uma representação, era profunda expressão de quem ele se achava, ele era indigno. Ele sabia, ele não era do povo de Deus, não era um homem circunciso, ele não era da nação eleita,
mas ao mesmo tempo ele era um eleito, né? Ele não era judeu, mas ele tinha um coração convertido por Deus. Ele tinha um coração que recebeu o Senhor Jesus, e ele deu glória, deu honra ao Senhor. A nossa fé, quando nós olhamos nas Escrituras, a fé, ela sempre honra a Deus, porque ela é como os nossos olhos, né? Os olhos não se enxergam, mas elas enxergam lá para o que está na frente. A fé não se enxerga, ela enxerga o Senhor. E quando nós confiamos em Deus, quando não duvidamos da palavra dele, que o apóstolo João diz lá na primeira carta dele, que aquele que duvida de Deus faz de Deus um mentiroso. Então, quando eu descanso na palavra de Deus, eu recebo a palavra e descanso nela, eu digo, sim, Senhor, Tu és verdadeiro, o Senhor não mente. Eu posso não estar vendo as coisas que o Senhor promete, eu não estou vendo, mas eu descanso em Ti. Como os irmãos que não viram o cumprimento das promessas, mas confiaram no Senhor. Ele disse e Ele não volta atrás, Ele é digno de inteira confiança. Como é que nós estamos agindo? Qual é a visão que nós temos de nós mesmos? Essa visão correta, ela não é um esforço que eu preciso fazer a meu próprio respeito. Eu preciso, da mesma forma que a humildade não é um esforço, mas é um abrir de olhos. Eu preciso orar, falar, Senhor, abre os meus olhos para eu me enxergar como eu sou de fato. E a visão não é bonita, meus irmãos. Alguém já disse que nós só podemos abrir o inferno do nosso coração debaixo da graça de Deus. À medida que eu começo a perceber quem eu sou, eu percebo a necessidade da misericórdia e da graça de Deus. Aí começa a fazer sentido o fato que eu preciso de um mediador. Esse mediador, Senhor Jesus. Como a Deise orou hoje de manhã, que morreu por nós, por nossos pecados. Mas eu posso me chegar como o publicano, dizer, tem misericórdia de mim, Senhor. O que eu enxergo em mim não quer dizer que a minha vida seja torta, mas o meu interior. Se julgássemos pelo exterior do fariseu, ele seria um santo. Mas se olharmos o coração de um santo, ele parece um diabo. Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda a graça de nos vermos da maneira correta e nos voltarmos para aquele que é o nosso mediador.